Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a queda de 4,1% no Produto Interno Bruto, o PIB de 2020. Foi apontada também uma redução de mais de 5% no consumo das famílias. Para o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, esses números mostram que a economia está sendo duramente atingida pela pandemia. Confira. O que nós estamos vendo, na verdade, já há algum tempo, um PIB bastante limitado. O Brasil tem crescido a patamares muito baixos, dificilmente chegando a 2%. E o que chamou bastante atenção na divulgação desse PIB foi o último trimestre, a qual se esperava ali uma recuperação, principalmente por conta do governo e parte do mercado, uma recuperação maior, e o ritmo de crescimento do último trimestre ficou ali na casa dos 3%, o que fez com que o número final fechasse aí nesses 4,1%. De alguma forma, o que também nos coloca em questão é que, com a perda de controle em relação à pandemia ao longo desse primeiro bimestre, e com uma perspectiva muito ruim para os próximos meses, e aí com quase o Brasil inteiro em estado de alerta, aí, na chamada zona vermelha de contaminação, muito provavelmente a gente vai ter aí um começo de ano, e principalmente, talvez, inclusive, um primeiro semestre inteiro comprometido por conta de uma política sem sentido de combate à pandemia, na qual a gente já deveria estar num outro patamar de vacinação e minimamente tendo a pandemia controlada. Saíram essa semana também com relação ao enfraquecimento do mercado automotivo, uma queda aí bastante acentuada na casa aí dos 16%, o que de fato coloca em questão até que ponto a nossa economia já não está caminhando para um novo processo de recessão. É claro que os motivos para a queda no setor automotivo têm a ver com uma série de elementos, mas não há a menor dúvida que a questão da pandemia, vinculada à discussão aí do próprio câmbio, que perdeu o controle, o câmbio já está aí batendo o tempo todo a porta dos R$6, apesar do Banco Central estar intervindo cotidianamente. É um momento de bastante atenção do ponto de vista econômico e de mais atenção ainda do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de vidas humanas que estão sendo perdidas. Ao mesmo tempo, no meio desse caos todo que nós estamos vivendo, o governo, de certo modo, indicou e o Senado aprovou a tal chamada PEC emergencial. E em troca, né, de 44 bilhões ali, que vai ser recursos, que vai possibilitar um auxílio emergencial de R$250, em torno de R$250 por 4 meses, o que a gente tem assistido é que a gente vai cravar na Constituição, né, vai efetivar na Constituição um ajuste fiscal muito mais duro e muito provavelmente vai impedir o nosso crescimento pelos próximos anos. É bastante grave o que nós estamos assistindo no debate do Congresso Nacional, porque de um lado nós vamos ter aprovado, se não for alterado na Câmara, um valor muito baixo, muito aquém das necessidades das famílias, no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, para um auxílio emergencial, de um tempo também muito curto. A gente já vem falando que o auxílio emergencial deveria bancar pelo menos uma cesta básica por mês por família, um período mais longo, de no mínimo até o final do ano, para dar tempo da economia se recuperar, e ampliando, ou pelo menos buscando atingir aqueles que mais precisam, o que é muito mais do que esse recurso que foi destinado e aprovado no Senado. A resposta do governo então, de um lado, muito aquém do ponto de vista da necessidade econômica com relação ao auxílio emergencial e caótica do ponto de vista do enfrentamento da pandemia. O cenário que se desenha para o Brasil, então, não é um cenário muito bom, tanto nesse primeiro semestre, mas provavelmente com consequências já para o segundo semestre.